Olá pessoal, beleza? Espero que sim. Nessa aula vamos rever frequência absoluta e relativa. A gente vai aprender sobre frequência acumulada e também dados agrupados em classe, numa tabela de frequência. Bora lá então? Bom, esse exemplo aqui é o exemplo da aula anterior, onde a gente tem 20 frequentadores de um cinema no final de semana que foram entrevistados e o proprietário quis analisar, além de outras variáveis, a variável nível de escolaridade dos seus frequentadores. O F representa o ensino fundamental completo, o M o ensino médio completo e o S o ensino superior completo. Então, para a gente calcular a frequência absoluta, a gente faz uma contagem de cada um desses resultados aqui. Então, 4 frequentadores possuem ensino fundamental, 7 frequentadores possuem ensino médio, 9 frequentadores possuem ensino superior. A frequência, essa é a frequência absoluta. A frequência relativa em decimal, basta dividir a absoluta pelo total. O exemplo aqui, 4 por 20 vai dar 0, acrescenta um zero, vai dar 2, 20 vezes 2, 40, para 40 nada, 0,20. E as demais também, 7 por 20 vai dar 0,35 e 9 por 20, 0,45. Se vocês precisarem aproximar, exemplo, 0,1988888, se for uma dízima periódica. Com duas casas, a aproximação desse número aqui vai ser o seguinte: se a gente quer ter duas casas, a gente vai olhar para a terceira casa. Se essa terceira casa for um número, for um logaritmo, for o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9, a gente aumenta uma unidade aqui, ó, na segunda casa. Então vai ficar 0,20. Se a segunda casa, a terceira casa, for um número, exemplo, se a terceira casa aqui for o logaritmo 0, 1, 2 ou 3 ou 4, a gente abandona essa casa e deixa aqui mesmo, 0,35. Beleza? Então aqui a gente acrescenta 1 se for 5, 6, 7, 8 e 9 na próxima casa, ou a gente elimina esse valor direto e não acrescenta aqui, se aqui for 0, 1, 2, 3, 4. E o total tem que ser sempre 100% ou 1 na forma decimal. Então por isso que aqui é 0,20 com 0,35, 0,45 deu 1. E aqui 100%. Pode ser que numa tabela muito grande, ao dividir aqui números dízimos periódicos e aproximando, o resultado aqui não dê 1, dê 0,9999, ou 100, não dê 100, dê 99,98%. Basta a gente fazer um ajuste, isso não significa que esteja errado, significa que a gente aproximou e aí deu uma leve diferença, no entanto, é só ajustar aqui os valores, tá bom? Frequência acumulada. Vamos utilizar a mesma tabela e acrescentar uma outra coluna dupla aqui, ó, da frequência acumulada dos dados. Frequência absoluta, acumulada absoluta e frequência acumulada relativa. Basta fazer o seguinte, ó, qual vai ser a frequência acumulada? Bom, aqui o nível fundamental é só repetir na primeira linha aqui ó, os valores 4 para absoluta e 20 para relativa. Então agora a gente vai acumular os valores, então a gente vai somar do fundamental ao nível médio. Qual é o percentual de frequentadores que tem o nível fundamental, pelo menos o nível fundamental até o nível médio? Do fundamental ao nível médio. Então a gente vai somar, ó, 4 mais 7, nessa linha a gente vai colocar 11. Então aqui foi 4 mais 7. Então, ó, 4 mais 7, o resultado deu 11. E o próximo aqui, ó, 11 mais 9. 11 mais 9, o resultado 20. Então essa frequência aqui é a frequência acumulada. Na forma percentual vai ser 20 mais 35, ó, 20 mais 35. 20 mais 35, o resultado deu 55. Depois 55 mais 45, o resultado deu 100.
sempre vai ficar assim, né? O total na forma absoluta e relativa e numa linha anterior aqui, total na forma absoluta e relativa. Essa é a frequência acumulada. A gente quer saber até um certo ponto, então a gente vai somar os valores das frequências anteriores até chegar naquele ponto. Beleza? Então, para finalizar, aqui a gente tem a mesma pesquisa que também quis saber a idade dos seus frequentadores e aqui o resultado está aqui, ó. 28 anos, 38, 24, 43, 32, até o último aqui foi 30 anos. Como que a gente faz para transformar essa tabela aqui, nos dados que foram obtidos, numa tabela de frequências simples e acumulada? Bom, primeiro a gente precisa estipular um número de classes. No caso, a gente vai determinar que não é uma regra a quantidade, a gente vê de acordo com os dados da pesquisa. Aqui eu estipulei 5, poderia ser menos, ou 6 classes, ou 4 classes. Resolvi colocar 5 mesmo, não tem problema. E determinar a amplitude dos dados. Qual é o maior valor aqui observado? 48. Qual é o menor valor observado? 19. Então a amplitude, também utilizado como delta, eu coloquei aqui o A, é o maior valor menos o menor valor. 29. Então, essa é a amplitude dos dados. Depois a gente vai considerar a amplitude ou um múltiplo maior que esse valor. Então, a amplitude é 20. Vamos considerar um múltiplo maior do que 20, que seja múltiplo de 5. Então, 30. Então, a gente vai usar o 30. Então, depois dividir esse número pela quantidade de classes. No caso, o múltiplo de 5 maior que 20 é o 30, como eu já disse. E depois dividir esse valor 30 por 5. O resultado aqui é 6, que será a amplitude das classes. E aí depois a gente organiza essas classes começando pelo menor valor observado, que no caso é 19. Então, colocar em classe é dividir em intervalos, para a gente fazer uma contagem dos resultados e colocar nessas faixas aqui, no caso nas faixas de idade. Por quê? Porque, por exemplo, a gente teria aqui só uma pessoa com 19 anos, a gente teria muitas linhas aqui. Então a gente resolve agrupar os dados em classe para facilitar a nossa análise aqui dos dados, beleza? Então, ó, vai começar pelo menor valor, 19, e a gente sabe que o intervalo aqui vai de 19 até 25. A gente sempre inclui o primeiro valor e não inclui o outro, ok? Então, organiza-se 5 classes, começando pelo menor valor observado, que no caso é 19, a partir dos 20 resultados da tabela original. Então, a partir desses 20 resultados, a gente vai quantificar as frequências de cada intervalo. Então, de 19 a 25 anos, quantos possuem essa idade que estão nesse intervalo? 4, ó. Vamos ver aqui. 24, 19, 22, 25 não conta. Deixa eu ver aqui, 23, né? Então, 1, 2, 3, 4. Então, por isso que aqui ficou 4. De 25 a 31, a gente inclui o 25 da esquerda, mas não inclui o da direita, que é o 31. E esse símbolo aqui representa isso. A gente vai incluir o valor da esquerda e não incluir o valor da direita. É como se fosse um intervalo semiaberto, fechado à esquerda e aberto à direita, onde esses valores aqui são os extremos da classe. Então, de 25 a 31 tem 7. Vamos conferir aqui, ó. 25 a 31. Então, ó, aqui, ó, 25, 29, 31 não conta, 27, 26 e 29. Calma aí. 30. São 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando um aqui, 28. Ó. Então, é assim que a gente determina as frequências simples absolutas de cada intervalo aqui. Beleza?
Então, da mesma forma como foi feita a contagem, a gente faz a contagem das demais classes aqui, das idades que pertencem às demais classes. E aí a frequência relativa basta dividir, como a gente fez anteriormente, a absoluta pelo total. 4 por 20, 4 dividido por 20 vai dar 20%. 7 dividido por 20 vai dar 35%, 4 por 20, 20%, 3 por 20, 15%, 2 por 20, vai dar 10%. E o total é 20 e o total aqui é 100. Bom, a frequência acumulada é a seguinte, ó. Repete aqui os valores da primeira linha, 4 e 20, e a gente vai somando os valores na próxima linha aqui, ó, em cada linha a gente soma os valores anteriores, incluindo essa linha. Então, aqui vai ficar 7 mais 4, 11. 20 mais 35, 55. Depois, nessa linha aqui, qual é a frequência acumulada dessa linha, por exemplo? Ó, qual é a frequência acumulada dessa linha? A gente considera todos os valores menores ou iguais a estes valores aqui, que estão a partir até 37. Então, é 4 mais 7 mais 4, que no caso seria 11 mais 4. Ó, 11 mais 4. A gente pode visualizar assim, né? Visualizar assim, 4 mais 7, 11. Ó, 4 mais 7, 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 3, 18. 18 mais 2, 20. E qual vai ser a frequência acumulada relativa em porcentagem? 20 mais 35, 55. Mais 20, 75. 35 mais 15, 90. 90 mais 10, 100. O que a gente pode afirmar aqui? Por exemplo, que 75% dos frequentadores do cinema têm idade entre 19 até 37 anos. Beleza? Então, daqui a gente tira algumas informações a respeito da frequência acumulada. Tranquilo? Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e entendido dessa parte. Um abraço a todos e até a próxima aula.